Glória a Deus, eu estou em um ambiente que está cheio de milagre. Esse local está possuído do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, vamos orar. Vamos pedir para que o nosso amado Espírito Santo possa falar conosco através dessa mensagem. Convide agora, por favor, tire tudo aquilo que está roubando a tua paz. Remova agora da sua mente, do seu coração, tudo aquilo que está atrapalhando você de receber um milagre. Espírito Santo, doce Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és o pastor presidente desta igreja. Fala conosco, por favor. Ministra em nossos corações, Espírito Santo. Vem com tua paz. Vem com tua paz. No nome de Jesus. Amém. Que bênção estarmos aqui, que honra, que privilégio. E eu creio que Deus quer fazer muitos milagres na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elielson e eu quero também agradecer a Deus pela sua vida, você que está aí pela internet, você que está no Auditório 2, e eu creio realmente, como a gente tem sempre falado aqui, que essa vida com Jesus é... Vocês estão meio tímidos, parece, hoje. O que está acontecendo com essa igreja? Porque essa vida com Jesus é... A glória sim. Querido, acompanhe comigo aí o texto, por favor. Está na tela. Acompanhe comigo. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Note bem aí que esse homem era um homem temente a Deus, confiava no Senhor, tá certo? Vamos continuar, por favor. Depois Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Uma pergunta que o Senhor está fazendo neste dia, neste momento, para mim e para vocês. O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, respondeu a mulher, a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe empreste muitas vasilhas vazias. Diga, muitas vasilhas vazias. O milagre vai ser tanto que vai sobrar milagres hoje, em nome de Jesus. A sua vasilha, a sua atitude, o seu momento de receber o milagre, você vai estar tão cheio da presença do Senhor, você vai estar tão faminto de Deus, que vai sobrar milagres na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Que bênção. Então, a mulher foi para casa com seus filhos, com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vendam azeite e pague as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? Talvez ao ouvir uma mensagem dessa, aliás, uma palavra dessa, uma história dessa, essa história dessa mulher, você pergunte para si mesmo: ainda acontece milagres dessa natureza, pastor? Eu não tenho ouvido, eu não tenho vivido, eu não tenho visto, eu não tenho nem ouvido falar de tais milagres. Deixa eu te falar uma coisa: Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus que fez milagre na vida dessa viúva. A situação dela aqui é muito delicada. Ela perdera seu marido. E o marido aqui representava estabilidade. O marido aqui representava alguém que cuidava daquela mulher, que amparava a mulher financeiramente falando. Ele era o apoio. E aí ela perde o marido. E aí, a partir de então, o marido que temia Deus, mesmo assim estava devendo. E o credor vem querer levar os seus 2 filhos. Ele queria levar os 2 filhos. E ela está num momento muito delicado. Um momento de desespero, um momento de pressão. Quem nunca passou por pressão? Quem nunca passou por pressão? Mas antes de você me responder isso, só na sua mente, de alguma maneira, todos nós nos identificamos com a história dessa viúva. Alguém já perdeu alguém aqui, talvez. Talvez você já perdeu um ente muito querido.
Talvez você perdeu a oportunidade. A oportunidade era única e você deixou passar essa oportunidade. Talvez você perdeu um casamento. Eu não sei. Essa mulher aqui estava em risco iminente de perder seus 2 filhos. Ela estava em desespero, um momento delicado. Eu não sei você, mas eu já passei por vários momentos delicados na minha vida. E esse momento aqui que essa mulher está passando é um alto desespero. Então, de alguma maneira, todos nós nos identificamos com a história dessa viúva. Quem nunca passou por pressão? A pergunta feita agora é essa. Não me responda, por favor. Eu tenho uma boa e uma triste notícia para dar para você neste domingo, neste dia, neste local. Talvez se diga, poxa pastor, profeta do caos. Se eu veio para dar uma triste notícia, uma boa e uma triste notícia, qual é a triste notícia? É que se você nunca passou por pressão, você vai passar um dia. É só questão de tempo. Meu Deus, pastor, é mesmo? É mesmo. E segunda, qual é a boa notícia? É que ao passar pela pressão, você vai sair uma pessoa melhor. Você sai refinado. Você sai apurado. Você sai muito melhor. Ah, querido, é bom passar por pressão. Tem pessoas que fogem da pressão. No texto que lemos, podemos observar que a viúva deu alguns passos muito importantes. Fique ligado aqui, por favor, nesses passos que essa mulher deu. Procurou ajuda. Por que nós temos a tendência de ser super-homens e super-mulheres? Essa mulher aqui estava vivendo um dilema na vida dela. Ela estava num momento angustiante da vida dela. Ela fez o quê? Procurou ajuda. Procure ajuda. Procurou. Ela precisava fazer alguma coisa, irmãos. Ela precisava fazer algo. Ela se determinou e procurou ajuda. Ela disse consigo mesma, eu preciso de ajuda, eu vou atrás. Segunda coisa, falou da situação que estava vivendo e do medo de perder seus filhos. Ela falou para o profeta, a minha situação está essa aqui, profeta, homem de Deus. E outra coisa, eu estou com medo de perder meus filhos. Foi a única coisa que restou do falecido. Outra coisa importante, acreditou na palavra dada pelo homem de Deus. O que fez a diferença na vida dessa mulher é impressionante como ela acreditou na palavra. Diga, acreditou na palavra. Acredite na palavra. Acredite. Às vezes vem um momento nas nossas vidas que vem uma palavra de revelação, uma palavra, e você diz, eu pego essa palavra para mim. Olha uma outra coisa que aconteceu na vida dela. Agiu de acordo com a palavra recebida. Ela não inventou nada. Ela agiu de acordo com a palavra recebida. Ela recebeu uma palavra, então ela pegou a palavra. E agiu da forma que ela recebeu. Ela não inventou. Ela não disse consigo mesmo, talvez ele esteja exagerando. Ah, não vai acontecer, é demais. Eu só tenho um pouquinho de azeite nessa botija. Será que isso vai acontecer? Você tem certeza do que você está falando, homem de Deus? Ela não questionou. Ela agiu de acordo com a palavra recebida. O milagre de nossa vida começa com algo que você tem. Nunca esqueça disso. Deus, Ele é soberano. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é bondoso. O milagre nas nossas vidas começa, com aquilo que eu tenho. Deus jamais pediria algo daquela mulher através da vida do profeta se ela não tivesse. Algumas vezes, a chave para o milagre está em fazer só o que Ele manda, mesmo que isso venha de encontro à nossa compreensão. Faça. Como lançar a rede do outro lado? Não vai aparecer aí na tela? Mas em João 21, o Evangelho de João, no capítulo 21, a Bíblia fala lá no versículo 3, que Pedro saiu para pescar, ele disse, eu vou pescar, a Bíblia diz. E os outros discípulos disseram, nós iremos com você. A Bíblia diz que eles entraram no barco, passaram toda a noite pescando e não pescaram nada. A Bíblia também relata no versículo 4 de João 21 que Jesus estava à beira do mar, à margem. Ao amanhecer, Jesus estava ali à margem, mas a Bíblia diz que seus discípulos não o reconheceram.
Aí no versículo 5 e versículo 6, Jesus faz o seguinte, lhes perguntou, Jesus pergunta para os discípulos, filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam. Versículo 6, ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Essa viúva representa cada um de nós, que se encontra diante de uma situação humanamente impossível. Talvez hoje, você está aqui neste lugar, eu tenho certeza que eu estou vendo você, mas hoje, você está na mesma situação dessa viúva. Uma situação humanamente difícil de resolver. Mas você está no lugar certo. Quero parabenizar você que está aqui hoje, porque você não vai sair daqui deste lugar da forma que você entrou. Em nome de Jesus. Diante da ameaça de ver nossos sonhos frustrados, assim como ela, nós precisamos observar 4 princípios para vermos a provisão sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é: há um milagre em sua casa. Há um milagre em sua casa. Pode aplaudir o Senhor. Eu vou dar para você aqui 4 passos importantes. Como essa mulher recebeu o milagre. E eu tenho certeza que esses milagres que aconteceram na casa dessas pessoas, que eu vou citar nomes aqui de personagens, os milagres que aconteceram no passado, os milagres que aconteceram na vida desses personagens, na casa deles, também vai acontecer na sua casa. Em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, não é o fim. Deus quer fazer milagres em sua casa. Às vezes a gente pensa que é o fim. Sabe, vem situações em nossas vidas que aparentemente, a palavra já diz aparentemente, mentira, dizendo que é o fim. Para esta mulher, provavelmente, seria o fim. Para a vida desses outros personagens que estão vivendo tempos difíceis, na vida deles também, aparentemente, parecia que seria o fim. E não é o fim. Não é o fim. Deus quer fazer milagres em sua casa. Em 2 Reis 4, versículo 1, a Bíblia diz, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu. Agora pense nessa triste notícia aí, morreu. Talvez para você algo morreu. Faz tempo que morreu. E no decorrer dessa mensagem, eu acredito que o poder da palavra de Deus vai ministrar de uma forma poderosa no seu coração. Amém? O meu marido morreu, foi a notícia. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como o pagamento da dívida. Em Marcos 5, versículos 35 e 36, 38 a 40, fala de uma situação delicada aqui, porque Jesus está chegando em determinada cidade. O Jairo, um líder da sinagoga, sabendo que Jesus estava no local, foi até Jesus de uma forma desesperada. Eu não sei se você já se desesperou algum dia a buscar o Senhor. Porque às vezes, sabe, querido, há uma necessidade de um santo desespero, uma santa indignação, de você não aceitar aquela situação, de você ir para cima, de você não aceitar aquele... Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, em nome de Jesus. E olha o que diz o texto, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Até o momento que ele procura Jesus, a filha dele ainda não havia morrido. Ele implora para Jesus, ele se ajoelha nos pés de Jesus e diz, vem em minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha que ela viverá. Só que chegam os divulgadores de más notícias, né? Você já teve algum divulgador de más notícias na sua vida? E você não entendeu aquelas más notícias e se desesperou? A tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Sabe, querido, ninguém incomoda Jesus, não. Ninguém incomoda Jesus. Se você acha que você um dia incomodou Jesus, você está enganado. Porque Jesus quer que nós o procuremos mesmo, em nome de Jesus. Jesus, porém, indignou-se,
ou ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Diga, eu não tenho medo, mas eu creio. Isso. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos o que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. A crise de Jairo deixou-o confuso. Quantas e quantas vezes, no momento de crise, nós nos tornamos confusos? Dá aquela confusão, né? Ele também ficou temeroso. E o que significa isso, pastor? Que tem medo, que expressa receio, medroso e sem esperança. Jairo ficou sem esperança. Talvez tenha pessoas hoje aqui neste lugar que perdeu a esperança. Procure analisar seu problema do ponto de vista de Jesus. Que foi que Jesus havia falado para ele? Do ponto de vista de Jesus, o que ele disse? Não tenha medo, creia somente. Do ponto de vista de Jesus é que nós temos que enxergar a situação. Uma outra coisa, ele é a fonte de toda esperança e de todas as promessas. Em Lucas 7, versículo 11 a 15, fala também de outro relato, outra história de uma mulher, também viúva. Logo depois, o texto diz em Lucas 7, 11 a 15, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Meu Deus, uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O que ele disse para Jairo? Não tenha medo. O que ele disse para essa mulher? Não chore. Em outras palavras, ele estava dizendo, em efeito, estava dizendo: eu sou a solução. Eu sou a solução. Não chore. Você está chorando porque você perdeu alguém muito precioso. Já perderam seu esposo e agora perde seu filho. Provavelmente tinha uns 20 anos, de acordo com os estudos. E agora ele dá essa palavra para ela: não chore. Então aproximou-se e tocou num caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Então nós vemos aqui 3 histórias. A viúva do profeta estava sob muita pressão. Filha de Jairo em risco iminente de morte. E a viúva da cidade de Naim levando seu único filho para o cemitério. Eu acredito que dessa história, a pior era da viúva de Naim, porque ela já estava a caminho do cemitério. Talvez tem muitas pessoas aqui que já até enterraram seus sonhos. Não estão só a caminho do cemitério, já sepultaram, já enterraram seus sonhos, seus projetos. Deus quer que você entenda que Ele está no controle de tudo. E a minha intenção ao falar dessas passagens bíblicas não é para gerar peso, constranger você, deixar você triste ou diminuir a sua fé. Pelo contrário, é nos levar ao entendimento que Deus não mudou. Ele continua fazendo sinais e maravilhas. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua fazendo sinais e maravilhas. Sinais aconteceram na casa dessas pessoas. Maravilhas aconteceram. Sinais, multiplicação do azeite. Maravilhas, ressurreição de mortos. Meu Deus, pastor, que tremendo. Em Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De fato, o Senhor não muda. Diz a palavra do Senhor, né? Ele diz: de fato, eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. E o que tem roubado a sua fé? Essa é a pergunta. Está aqui na tela. Eu quero que você se autoanalise nesse momento. Essa mensagem é para nós fazermos uma autoanálise de nossas vidas. O que tem roubado a sua fé? A perda de alguém? Eu vou citar alguns exemplos aqui. O sonho da gravidez. Já vi pessoas que perderam a sua fé porque não engravidaram.
Pastor, e quem disse que Deus não pode voltar? Quem disse que Deus não continua fazendo milagres? Talvez seja situação financeira. Você está vivendo um caos financeiramente. Seu próprio negócio. Talvez isso perdeu a sua fé. Quebra de relacionamento. Separação. Uma causa na justiça. Uma palavra de destruição. Casamento que não vai bem. Teu casamento não vai bem, pastor. Meu casamento não vai bem, pastor. Isso fez com que eu roubasse a minha fé. Isso roubou a minha fé. Isso roubou a minha fé. Deixa eu te dizer algo aqui. Acompanhe aí. Não permita que as perdas em sua vida o impeçam de voltar a sonhar. Segunda coisa. Não se perca com as perdas que aconteceram em sua vida. A gente perde, irmãos. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? A gente está sujeito a perder. Mas eu não vou me perder porque eu perdi algo. Esse é a grande situação, tá? Não é o fim. Deus quer fazer milagres em sua casa. Vou estar chamando agora um irmão chamado Paulo Henrique. Paulo Henrique, ele está passando por um processo de cura de um câncer. E Deus tem falado muito ao coração do Paulo. E eu quero deixar esse pequeno testemunho aqui, que não é pequeno, é muito grande. Eu falo pequeno, no bom sentido da palavra. Muito obrigado, querido. E eu vou só fazer 3 perguntas para o Paulo. 3 perguntas. E, diante dessas 3 perguntas, ele vai resumir, em poucas palavras, o que Deus está fazendo na vida dele. Seja muito bem-vindo, Paulo. Ajude o Paulo ali, por favor. Obrigado. Cuidado com o fio, isso. Vamos receber esse homem de Deus com uma forte salva de palmas. Aproveite e fale seu nome aí para a igreja, para o pessoal que está na internet nos assistindo. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Henrique. Muitos me chamam de PH. Você pode aproximar bem o microfone, por favor? Muitos me chamam de PH, né? Mais conhecido, né? Então, me diga o seguinte, Paulo. Quando você descobriu que estava doente? Qual foi o período? Em 2012. 2012. Então, 2012. Quanto tempo? Faz o quê? 13 anos? 13 anos. 13 anos mais Vai fazer 13 anos, né? 13 anos. Que você descobriu que estava com câncer. Câncer de mama, que na época era muito raro, né? Muito raro, tá? Bom. E outra coisa, como aconteceu o processo do tratamento? O processo. São 2 etapas, né? Porque nesses 13 anos, depois de 5 anos e 1 mês, através de exames, o médico descobriu que, tratamento rotineiro, né? De que eu estava com metástase. Voltou metástase, ou seja, não só aquele tratamento, mas voltou metástase do próprio tumor, né? Então, uma nova fase. Isso com 2018. Nós vamos enfrentar. Eu e minha esposa, Deus está no controle, está no controle. Em outras palavras, tinha muitas pessoas ao seu lado, apoiando, muito. Sua esposa, sua família, filha, sua mãe. Minha mãe, exatamente. Muitas pessoas. Sua igreja. Minha igreja. Inclusive, eu não estava na Past Church ainda. Nem estava na igreja, não estava na nossa igreja. Past Church, eu tenho 1 ano e pouco de Past Church. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos. Ele hoje é um anfitrião. Tá? Ele tem um life group na casa dele, tá? Para a glória de Jesus, tá bom? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Verdade. Uma outra pergunta, PH, e a última. Quando você percebeu que estava curado? Você está num processo, mas pela fé, porque, irmãos, a situação dele, deixa eu só falar algo aqui, a situação do PH é muito delicada. Os médicos não estão acreditando na evolução, como ele está reagindo.
Era coisa muito grande, irmão, um câncer terrível. Estava consumindo a vida do PH. Mas me diga o seguinte, quando você percebeu que estava curado, assim? Então, eu acho assim, são fases, né? Então, eu falei 2018. Agora, em janeiro, eu fiz um PET scan, que é periódico, né? E aí eu estou pensando assim, fevereiro é meu aniversário, eu vou viajar, vou, né, curtir, para fora. E aí eu me sento na sala do médico, ele abre o PET scan e fala assim, eu vou te internar agora. Eu falei, doutor, não é possível? Eu estou bem. Não, você tem que... Eu tive um derrame pleural por causa desse tumor. Aí ele falou, você corre risco de vida pior do que o câncer. Aí começou uma fase, isso foi em fevereiro desse ano, dia 9. Tanto é que eu passei meu aniversário, acho que deve ter uma foto aí, com um bolo comemorando no hospital. E aí começou a fase, né? E aí eu falo para vocês, é um novo momento. Porque eu fiquei entre 4 e 5 meses internado, de cama. Vamos falar assim, nessas situações, vocês podem ver aí, sem conseguir me alimentar, sem conseguir virar na cama, sem conseguir segurar uma colher, onde a dependência de Deus, colocando pessoas, famílias, orando, tinha até dificuldade de orar, porque eu não conseguia, a medicação era muito forte. E foram várias etapas, né? Nesses 5 meses internado, imagina, toda semana era um problema. Que o médico vinha, você vai ter que tomar isso agora porque atacou isso. E, então, chegou uma hora, né? Você falou, olha, chegou uma hora que eu não tinha mais força. E eu tive que clamar a Deus e falar, Senhor, eu não tenho mais força para lutar. Né? Não tenho mais força para lutar. Eu já me entreguei a minha vida e eu sei que está nas suas mãos. Me ajuda, me dá força, porque eu não tinha força mais. E Deus, sabe, assim, nesse momento que eu entreguei, Ele usou minha mãe, usou os pastores, pessoas do Life Group para estar orando, mandando mensagem, porque eu não conseguia, olha, é verdade, eu não conseguia nem ler. Lógico que hoje a gente pode ver com os nossos próprios olhos ele aqui, né? Sentado, conversando, que era impossível. Nem andava, né? Nem andava. Tem fotos aparecendo aí na tela, né? Para você observar o processo, as fotos aqui. Mas hoje, graças a Deus, você está o quê? De 0 a 10? Olha, eu chamo de 11. Está em 1. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Porque, olha, glória a Deus. Eu pedi de 0 a 10, ele fala 11, né, porque irmão? assim, o que eu vejo, né? E até para os médicos, eu estou em processo de remissão. Não sei se... Né, tipo, remissão é uma coisa assim que, para quem tem câncer, não tem explicação. E principalmente o tipo de câncer que eu tive é uma quebra molecular, que é uma coisa também que não tem explicação. A medicina não explica. Quebrou a molécula, uma molécula quebrou, e o médico fala, não tem cura para isso, não tem não sei o quê, tal. E hoje eu ouço que eu estou em processo de remissão. Glória a Deus. Ou seja, os exames mostram que está tudo reduzindo. Eu fiz o exame faz 1 mês e pouco, reduziu 50%. Aí fiz um agora, reduziu mais 30%. Aleluia. Glória a Deus. E isso é só o começo. Vamos aplaudir ao Senhor, agradecer pela vida do nosso amado PH. Muito obrigado. Você é uma bênção. Você é um milagre. Queridos, os milagres continuam. Está aqui o milagre. No texto que estamos lendo, a nossa mensagem, a gente tem observado a questão de vários personagens. E milagres continuam acontecendo. Milagres são para hoje. Milagres acontecem. E você é um milagre. Você sabia que você é um milagre? É um milagre. É lindo o que Deus está fazendo no nosso meio. Segunda coisa, segundo ponto dessa mensagem, descubra o que você tem em casa. É muito importante eu descobrir o que eu tenho em casa. O texto de 2 Reis 4, versículo 2 diz, Eliseu perguntou, o que posso fazer? Diga. Essa é a pergunta para Jesus hoje. Você pode observar que Jesus, muitas vezes,
perguntava para alguém. Ele não perguntou para o cego: o que tu queres que eu te faça? Qual é o teu problema? O que é que você tem em casa? Uma outra pergunta. O que é que você tem em casa? A semelhança da viúva, ficamos preocupados em alcançar o que não temos, pois não vemos as possibilidades do que já possuímos. A pergunta de Eliseu faz a viúva reconhecer que Deus já havia lhe dado o início do milagre, embora parecesse tão pouco o que havia em casa. É pouco. Para você é pouco. Para Deus, o pouco que você tem, que você possa oferecer, Ele vai fazer o grande. Ele é grande. Jesus, na multiplicação dos pães, também fez uma pergunta para os seus discípulos: o que temos para comer? Olha a atitude dos discípulos, olha como os discípulos reagiram. Em João 6, versículos 7 a 12, Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Olha aqui a conclusão de Filipe. O que ele estava dizendo? É impossível. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus tem certos momentos aqui que você vai ver no texto que ele muda de assunto, porque o ar de incredulidade estava muito grande ali em meio aos discípulos. Olha aqui, que Jesus mudando de assunto, porque André diz o seguinte: então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Ele mudou de assunto. Chega de incredulidade. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Multiplicação. Sobra. Vai sobrar. Alguém vai chegar com você e diz: como é que você está? Diz: olha, eu estou passando num processo, não é bom te mentir. Porque às vezes a gente usa uma fé da forma errada. Pela fé, mas nem pela fé. A pessoa não entende nem o que é fé. O que é fé? É a certeza daquilo que eu espero. E é uma convicção de fatos que eu não vejo. Eu tenho certeza do que isso que eu estou esperando já é meu. É meu, eu tomo posse. É a certeza daquilo que eu espero. É uma convicção, é um fato. Eu não estou vendo, mas é uma convicção, é fato. Eu já tenho. Há um contraste entre os discípulos e o menino que deu a Jesus o que tinha. Certamente tinham mais recursos do que o garoto, mas sabiam que não tinham o suficiente. Por esta razão, nada deram. Você já viu? Eles não deram nada. Eles tinham. Por quê? O menino deu o pouco que tinha e fez toda a diferença. Aleluias. Se nada oferecermos a Deus, Ele nada terá para usar. Talvez a sua fé hoje seja como um grão de mostarda. Talvez o que você tenha para dar para Jesus é um choro. Já parou para pensar sobre isso? É o que tens. Ele quer fazer milagre em nossas casas. Ele quer fazer milagres em nossos casamentos. Ele quer fazer um milagre. Se nada oferecermos a Deus, Ele nada terá para usar. Mas Ele pode usar o pouco que temos e transformá-lo em muito. Há alguma tarefa impossível que você crê que Deus deseja que você faça? Tem algo impossível? Não deixe sua estimativa do que não pode ser feito mantê-lo distante de realizar a tarefa. Não deixe. Talvez a sua estimativa pastor, não tem possibilidade alguma. É coisa impossível. Não permita que isso que você julga ser impossível impeça você de realizar a tarefa. Deus pode e quer fazer milagres. Confie que Ele providenciará os recursos. Então, segundo ponto, descubra o que você tem em casa. Nosso terceiro,
Não se deixe cegar pelo negativismo. Cuidado com o negativismo. Cuidado com as pessoas pessimistas. Cuidado com pessoas que estão perto de você, que não impulsionam você, que não ajudam você. Eu não estou dizendo que você tem que criticar, eu só estou pedindo que você tenha cuidado. Muito cuidado. Então, não se deixe cegar pelo negativismo. Em 2 Reis, o nosso texto diz, no capítulo 4, versículo 2, Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Eu estou fazendo essa pergunta durante toda a nossa pregação. Diga. Ele esperava uma resposta. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Ela primeiro diz nada. Diga nada. Aí ela volta e diz assim: peraí, a não ser um pequeno jarro com azeite. É isso, é o suficiente. É o suficiente para Deus fazer o milagre. Normalmente, nossa primeira reação às crises é negativa. Você já parou para pensar? Quando nós estamos vivendo um momento delicado em nossas vidas, a primeira reação é crise, é negativa. É impressionante como tem pessoas que quando recebem uma má notícia, já pensam logo que é o fim. Já pensam logo, não vai dar certo. A primeira reação foi negativa. Nada parece correto ou bom. Já não resta nenhuma esperança. Tua serva não tem nada em casa. Ela responde. Ela começa de forma negativa, mas rapidamente passa a positiva. Nada poderia ser mais animador quando você olha para Deus, o Deus das possibilidades. Passa rapidamente do natural ao sobrenatural. Sobrenatural. Deixa eu te falar algo aqui que Deus está falando no meu coração, mas não como crítica, não como peso para você. Tem pessoas aqui que estão dizendo para si mesmo que isso nunca vai acontecer na vida delas. Outra coisa, ela começa de forma negativa, mas rapidamente passa a positiva. Nada poderia ser mais animador. É fácil dizer não tenho nada. É necessário, porém, ter fé para acrescentar. Nada senão uma botija de azeite. Uma pequena possibilidade. Uma coisa aos meus olhos insignificante que posso oferecer a Deus para Ele usar e multiplicar. A mesma coisa acontece com Moisés. Estou lendo muitos textos de propósito para que você entenda aonde eu quero chegar. Moisés diante do Mar Vermelho. Deus faz uma pergunta: o que tem nas mãos? E isso que ele tinha nas mãos era um símbolo de autoridade. Em Êxodo 14, 2 versículos somente, 15 e 16, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão. Em outras palavras também eu posso dizer: ei, e você, levante-se. Por que você está caído? Por que você está prostrado? Estenda. Ele diz: levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 3 coisas aqui que o Senhor fala a Moisés. O Senhor mandou que Moisés parasse de orar e continuasse a jornada. Pastor, eu tenho que parar de orar? Não, não é isso. Ele pede para Moisés, naquele momento, parar de orar e disse: segue a jornada. Qual foi a primeira coisa que Moisés viu? O mar. Ele estava tão preocupado, ele viu que o gigante, que a situação era tão grande, que ele não olhou para o que ele tinha nas mãos. Que Deus havia dado o quê? A autoridade para ele. A oração precisa ocupar um lugar vital em nossa vida, mas também deve haver lugar para ação. Oração e ação. Uau, tudo bem? Também te amo. Oração, diga oração e ação. Não é só orar, irmãos. Parabéns, você que está orando. Por que tem muita gente que ora e não recebe nada? Porque não pratica ação. Deus estava dizendo agora: eu quero que você se entenda, Moisés, que é hora de agir. É hora de você fazer a coisa acontecer. Às vezes, sabemos o que fazer, mas oramos por mais direção,
como desculpa para adiar a atitude que precisa ser tomada. Deus é bom. Aleluias. Glória a Deus. É só tomar uma decisão. Não se deixe cegar pelo negativismo. Quarto e último ponto, ação. A fé só é fé quando tem ação. Vamos repetir esse último tópico aqui, tá? Diga ação. A fé só é fé quando tem ação. Eu acredito que muitos aqui, Deus está querendo que você marche hoje. Deus está querendo que você tome uma atitude hoje. Deus está querendo que você dê um passo hoje de fé. Deus está dizendo para você hoje eu quero fazer um milagre na sua casa. É hoje, não é amanhã. É agora, não é depois. Em 2 Reis 4, versículos 3 e 5, a Bíblia diz, Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Ele foi bem específico. Vasilhas vazias. Ele não pediu pouca, não. Ele disse o quê? Muitas. Ele não disse, olha, peça algumas. Ele disse, não, eu quero que você peça muitas vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Porque hoje eu quero fazer muitos milagres. Versículo 4, depois você e seus filhos entrem em casa, feche a porta. Olha, tudo em casa, né? O milagre em sua casa. Olha aqui, depois você e seus filhos entrem em casa, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, diga, fechou a porta. Pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Isso é fé, irmãos. Isso é atitude. Pense comigo aqui, por favor. Nem eu sei se eu faria um negócio desse. Rapaz, será que isso vai dar certo, né? Mas a fé só é fé quando o quê? Ação. Tem que ter ação. Ela foi pedir vasilhas sem se importar com o que as pessoas pensariam. Às vezes, nós estamos, irmãos, tão preocupados sobre o que vão pensar de nós e somos impedidos de progredir ou de prosseguir e receber um milagre. Sabe? Não fique se importando com o que vão pensar de você. Você sabia que às vezes é uma atitude, não que eu esteja querendo que você saia da sua poltrona aí, mas às vezes é uma atitude de levantar e vir aqui à frente. Mas pastor, Deus não pode fazer um milagre aqui onde eu estou? Pode, mas Ele só quer que tenha uma atitude. Sabe aquele passo de fé? Se eu vou. E às vezes a gente não vem, porque está com medo, o que vão pensar de mim? O pastor está falando de casamento, não sei mais de quê. Aí vão pensar que meu casamento não está bem. Eu não sei o quê, não sei mais o quê. Aí é impedido porque está pensando só no que os outros estão pensando a respeito dele. O que vão pensar de mim? Tem até uma música, eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Não é? Ela fechou a porta para o espírito da dúvida. Feche as portas para o espírito da dúvida. Tá? Cuidado com palavras tipo, e se não der certo? Você já ouviu alguém falando isso? Você já falou isso? E se não der certo? Não vou nem tentar. Isso não é para mim. Eu não consigo. Eu já tentei várias vezes e sempre dá errado. Eu decido desistir de tudo. Não permita que a dúvida assuma o controle da sua vida. Não permita. Por favor. Ela começou a encher as vasilhas apesar do pouco que tinha. Leia no telão aí. Ela começou a encher as vasilhas apesar do pouco que tinha. O óleo só parou de fluir quando não havia mais vasilha. O número de jarras que juntaram foi uma indicação de sua fé. Foi indicação de uma fé. A provisão de Deus foi tão grande quanto a sua fé e disposição para obedecer. Cuidemo-nos para que não venhamos a limitar as bênçãos de Deus por falta de fé e obediência. Diga fé, obediência. Diga a partir de hoje, eu decido, em nome de Jesus, possuído de fé estou, e obediente sempre serei. Amém? Em Filipenses 4, versículo 19, eu quero te dar 3 textos aqui que diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam.
Receba em nome de Jesus. Aleluias. Pode aplaudir, é Ele. Ele seja louvado. Ele seja louvado. Aleluias. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Querido, não é de vez em quando não. É sempre. É segundos, minutos, horas, 24 horas. Todos os dias de nossas vidas, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele vai nos conduzir em triunfo. Levante, não agora. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz: e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Sabe, queridos, quando você andar por aí, você vai estar tão possuído de fé, que nos lugares que você entrar, você vai entrar. Quando alguém está muito perfumado, cheiroso, entra num lugar, o que ele deixa? O cheiro daquele perfume. E a Bíblia está dizendo que você vai deixar uma fragrância do conhecimento de Cristo. Você vai entrar no lugar e as pessoas vão dizer: que mulher de Deus, que homem de Deus entrou aqui hoje, mudou o ambiente, houve uma fragrância no ar. Aleluias. Deus está aqui neste lugar e Ele quer fazer milagres na sua casa, no nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. O final da história da viúva do profeta. Fique em pé. Fique em pé que eu quero falar o final da história. Eu quero fazer uma pergunta nesta manhã. Qual será o final da tua história? Talvez o início da tua história não está muito boa. O meio da história também não, mas o final vai ser diferente. O final vai ser diferente. Olha o final. 2 Reis 4, versículos 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vendo o azeite, pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.